Época de chuva, né? Acúmulo de lixo, detritos no chão, tudo isso acaba entupindo os bueiros e provocando os alagamentos. Parte desse lixo também vai parar no Lago Paranoá e isso acaba provocando o assoreamento. Estudos mostram que cerca de 5% do lago já estão comprometidos. O visual é encantador. Para a prática de esporte, lazer ou pescaria, o Lago Paranoá é um atrativo e tanto. Mas tudo isso pode ficar comprometido por causa do assoreamento. Basta uma volta pelas margens para ver que, mesmo em época de chuva, ilhas se formaram em meio ao lago. E em alguns trechos, o curso d'água está mais estreito. O Lago Paranoá ocupa uma área aproximada de 40 quilômetros quadrados. A estimativa da ADASA, com base no estudo feito pela UNB, é de que 5% deste total estejam assim, por causa do assoreamento. As situações mais críticas estão nas áreas perto dos rios que desaguam no lago. Fotos de satélite tiradas ao longo de 4 décadas dão noção exata do estrago. Neste ponto, ao lado da Ponte do Bragueto, onde desemboca o córrego Bananal, cerca de 40% da área assorearam em 46 anos. Em outro extremo, próximo ao aeroporto, no encontro com o córrego Riacho Fundo, a grande bacia de água da década de 60 deu lugar a um pequeno poço. Grande parte desse problema é resultado da ocupação irregular do solo na região. Com mais concreto, o solo não absorve água da chuva, por exemplo. O resultado, a enxurrada cheia de lixo e terra, segue para dentro do lago. O superintendente da ADASA diz que é um fato preocupante, por isso a agência iniciou ações educativas. Medidas de correção também estão sendo feitas, como a construção de bacias que funcionam como um filtro de água da chuva. Mas só isso não é suficiente. Segundo ele, é preciso investir em prevenção. A ADASA emitiu recentemente uma resolução de procedimentos para quem faz lançamento de águas pluviais no lago. É onde traz esses sedimentos que vão ocasionar o assoreamento. Isso serve para rodovias, para empreendimentos, qualquer um que for fazer e tiver que fazer um movimento de terra tem que segurar isso aí antes que chegue nos nossos córregos e lagos. O assoreamento do Lago Paranoá é o assunto de hoje para a nossa comentarista de meio ambiente e urbanismo, Mônica Veríssimo. Bom dia, Mônica. Obrigada pela presença aqui no estúdio com a gente. Por que esse assoreamento acontece nesses locais onde os cursos d'água desaguam no lago? Qual é essa explicação para a gente entender melhor? Tá, bom dia. Bom dia. Primeiro é a questão de falar de duas coisas, assoreamento e bacia hidrográfica. O que é assoreamento? Ele é a quantidade de sedimento que desce pelo rio, chega no lago, né? E quando o rio chega no lago, o que ocorre? Ele perde força e, em função de perder força, esse material ele é depositado aí, na foz. Por isso que a gente vê mais o assoreamento nesse local. E do ponto de vista da bacia hidrográfica, o que vale a pena? Vamos ver uma figura sobre uma bacia hidrográfica? Essa aí é uma bacia hidrográfica, né? Então, se a gente fosse comparar, vamos ver aqui na minha mão, como é que a gente poderia comparar a bacia hidrográfica, isso aí é uma bacia hidrográfica. Se eu fizer isso aqui para beber água, eu jogo água aqui, mas eu tenho um único ponto onde eu vou beber água, né? Então, isso aqui tudo é a bacia hidrográfica. Então, comparando com a natureza, chove, penetra no solo e parte da água corre pelos rios, mas vai para um único ponto, tá? Então, isso no caso seria. Então, o que é o assoreamento? O assoreamento ele é controlado pela questão da ocupação na bacia. Então, quanto mais impermeabilização, quanto menos vegetação, mais assoreamento eu vou ter na foz, no caso. Ou seja, foi o que o Leonardo mostrou ali, aquelas casas ali perto do lago, na verdade, perto das margens, aquelas construções interferem diretamente no assoreamento do lago, né? Não, na verdade, Fred, interfere também, mas desde a estrutural, por exemplo, na bacia que nós mostramos, desde a estrutural, tudo aquilo de alguma maneira está contribuindo, o Guará, então são vários, dentro da bacia do Paranoá, para ter uma ideia, são 15 RAs que contribuem para o assoreamento dos 4 principais pontos ali do lago. A gente tem um outro mapa, né, Mônica? Aí vamos ver a questão da ocupação, né, que eu acho que é importante dizer o seguinte, essa parte em vermelho que vocês estão vendo é a parte ocupação urbana. Significa praticamente que nós temos 50% da área da bacia do Paranoá com ocupação humana, mais o que o plano diretor está colocando. Isso significa, em termos de população, nós estamos com quase 900 mil pessoas
né, hoje em dia morando na bacia. Em 77, a CAESE colocou que dentro da bacia do Paranoá seria ideal termos 720 mil pessoas. Nós já estamos aí extrapolando 23% a mais. Então isso é importante que a ciência e o conhecimento científico eles sejam, no caso do plano diretor, juntado, né, junto, né, a questão uma coisa com a outra, porque senão nós vamos ter cada vez mais o assoreamento dentro da bacia do Paranoá.